Você está ouvindo mais um episódio do podcast Contra o Controle, e esse episódio em especial a gente vai falar sobre Páscoa, sobre a relação da Páscoa com a inclusão, com a alimentação do autista, sobre a questão de seletividade alimentar, sobre a questão de integrar o autista nessa data tão especial, e eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo. Oi, gente, aqui é a Josia Daiane Rocha, eu sou estudante de psicologia, tô ali no finalzinho da graduação, sou mãe atípica e hoje eu trouxe um episódio bem legal que fala sobre a Páscoa, a relação da Páscoa com o autismo, como é que a gente lida, quais são as questões envolvidas. E hoje vamos ter a participação muito especial de Camila Calheiros. A Camila, ela é nutricionista e ela vai trazer para a gente essa perspectiva pela visão da nutrição sobre o tema, sobre essa data. Então vai ser muito enriquecedor e eu espero que vocês gostem bastante. Olá, meu nome é Camila Calheiros, sou nutricionista, sou pós-graduada em Nutrição e Saúde Pública e sou pós-graduanda em Nutrição Clínica e Esportiva. Fui convidada pela Daiane para falar um pouquinho sobre nutrição, Páscoa e autismo, que muitos pais, inclusive, têm me procurado, no consultório para saber como manejar nesse período, Mas vamos voltar do começo. Vamos entender o que é o autismo, O que é o transtorno do espectro autista, É uma condição, caracterizada por um comprometimento de comunicação e interação social. Ele pode ser associado a padrões de comportamentos restritivos e repetitivos. E com isso, algumas alterações que são manifestadas nessas pessoas que têm o autismo é a seletividade alimentar, por exemplo, Não é necessário que toda criança que tem autismo, ela tenha a seletividade alimentar, mas é muito comum, você encontrar crianças com o autismo e que tenha seletividade alimentar, Mas, a princípio, o que nós precisamos entender nesse período de confraternização da Páscoa, que muitas famílias se reúnem, para celebrar, é o acolhimento da criança, com a família, que ela se sinta incluída, apesar de ter algumas crianças, como eu já disse, ter algumas restrições alimentares, mas que ela se sinta acolhida na condição dela, como, por exemplo, alguns alimentos, que algumas crianças desenvolvem, algumas alergias, intolerâncias, o glúten, presente, por exemplo, na farinha de trigo, o leite e a soja. É muito frequente a gente ver crianças com alergia, intolerância, sensibilidade. E, por exemplo, o glúten e o leite, ele forma, compostos opioides. Então, é muito importante a criança passar pelo processo, de diagnóstico, caso ela tenha a manifestação de sintomas, de uma alergia ou sensibilidade ou intolerância, para a gente poder entender esse lado da nutrição, para que ela seja individualizada para a criança, E precisamos enxergar a individualidade, Porque não é, porque eu conheço um amigo, Muitas pessoas chegam assim, eu conheço um amigo que ele tem autismo e ele come de tudo e tá tudo bem. Ele não sente nenhuma alteração, como também tem o contrário. Porque eu conheço outra pessoa, um colega, o filho de uma amiga, que ele não come nada, ele não pode comer leite, então meu filho também não pode. Não é bem assim. Cada criança é uma criança e a gente tem que respeitar essa individualidade, nenhum ser humano é igual ao outro. E vamos lá, entrar nesse contexto mais de Páscoa, A pergunta que muitas pessoas têm buscado no consultório para saber se pode ou não dar chocolate para criança com autismo. Pois bem,
Se a criança não tiver alergia ao leite, por exemplo, né? Porque a gente precisa ter esse cuidado nesse período. Então, se essa criança ela não ter nenhum problema, tudo bem, ela pode comer sem problema nenhum. Logicamente, tudo com moderação, tudo com cuidado, né? Porque tudo em excesso é prejudicial, certo? E, digamos, a criança foi constatada, foi feito os exames, lembrando que o diagnóstico ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Então não é só porque eu acho que o meu filho ele tem autismo e eu acho que o meu filho tem alergia, acho que o meu filho ele tem alergia ao leite, ao glúten, à soja. Não, tudo que nós estamos falando é com o diagnóstico fechado. Mas vamos lá, vamos cuidar da individualidade. Chega um paciente que, digamos, ele fez os exames, tudo ok, deu alguma alteração. Se deu alguma alteração, alguma hipersensibilidade, alguma alergia ao leite da vaca, né, é necessário que seja conversado com todas as pessoas envolvidas, né, com aquela criança, tanto no ambiente escolar, como no ambiente familiar, como no ambiente terapêutico. É muito importante para que todos estejam cientes, né, para que não acabe correndo risco de alguém ofertar para essa criança, né, e isso possa ser prejudicial à saúde dela. Mas nem todo chocolate ele vai ter o leite. Por exemplo, existe N opções de chocolates que ele não tem o leite da vaca presente, né? Então, vale salientar disso que não precisa restringir uma criança, né, de um momento que ela pode sentir prazer, né, de consumir algum alimento, e não querer ofertar porque acha que todos, por exemplo, ovos da Páscoa ou chocolate, vai causar esse prejuízo. Nem todos fazem isso, né? Basta saber procurar direitinho que existem, sim, ovos de Páscoa, chocolate, que não tem o leite em sua composição, por exemplo, né? Mas vamos lá, a criança ela não tem nenhuma alteração, consome o leite tranquilo, não fica com diarreia, não fica com constipação, nem tem hipersensibilidade, nem alergias. Então, pode ofertar sim chocolate, sem problema nenhum, né? Logicamente, tudo com moderação, sem exagero, sem excesso, né? Fazendo também, nesse momento que ela esteja, né, se alimentando, consumindo o chocolate, que seja um lugar harmônico, um lugar acolhedor, um lugar com inclusão, né? E não só o chocolate, né? A gente consome também nesse período de Páscoa. Tem a refeição em família, né? Até algumas religiões, né, faz o uso muito de peixe, né? E mas existem pacientes que ele tem seletividade. E realmente existem, né? A grande maioria ela tem seletividade alimentar por texturas, por marca, por cor. Às vezes o paciente ele só gosta, digamos, da cor verde ou só gosta da cor amarela, né? Mas levando em conta se o seu paciente, o seu familiar, o seu filho, ele for adepto, né, ao uso de peixes, por exemplo, oferte a ele. Ah, mas ele não gosta da preparação do peixe, ele vendo, digamos assim, o peixe no prato dele. Existem vários tipos de preparações para que essa criança possa participar da alimentação com a família sem problema nenhum, né? E você pode variar, você pode fazer um pirão, quem sabe, né? Logicamente, tudo com moderação, né? Isso. Uma moqueca de peixe, por exemplo, né? Tudo vai de como você vai ofertar para essa criança, entendeu? Ah, porque eu gosto mais de um alimento mais sólido, um alimento mais pastoso.
entendeu? Então, tudo com cuidado para que essa criança também consiga comer aquela comida. Não adianta, você vai colocar o peixe lá, você sabe que a criança não consome o peixe da forma que foi ofertada, então você vai fazer com que essa criança coma e a criança não vai comer, isso vai acabar ocasionando, né, frustração, irritação no período de alimentação, que deve ser um lugar de paz, de tranquilidade, de inclusão, é necessário, né? E sempre com esse cuidado, digamos, o acolhimento da família, a humanização da família nesse período, né? E outro olhar que nós devemos ter, mais uma orientação, é com a microbiota, né, dessa criança, com a ocorrência intestinal, com os alimentos que vão ser ofertados, né? Porque a gente sabe que o microbioma, ele envolve muito o estado de irritabilidade dessa criança ou desse adulto, né? Ele vai liberar, dependendo do alimento, como por exemplo, alimentos ultraprocessados, né? Como biscoitos, salgadinhos, né? Sucos de caixinha, né? Que muitas pessoas acreditam ainda, né? Que o suco de caixinha, aqueles que são cheios de aditivos, cheios de açúcar, que a fruta passa lá longe, acredita que isso seja saudável e nós já sabemos que não é, né? Isso ocasiona muitos prejuízos à saúde, não só do paciente com o TEA, mas também com qualquer outro paciente, né? Mas a gente sabe que o microbioma, ele está sim associado à irritabilidade do paciente, né? Que vai ocasionar prejuízos, aquela criança vai acabar, né, à noite ficando mais agitada, né? E uma criança com a microbiota bem nutrida, né, com as suas microvilosidades preservadas, né, com todo o aporte nutricional necessário. É uma criança em paz, é uma criança que responde ao tratamento terapêutico. Então, precisamos ter todo esse cuidado, todo esse tratamento, não só no período de Páscoa, mas como todo indivíduo precisa de ter esse olhar, esse cuidado, o tratamento nutricional, né? Não só crianças com TEA, mas todos os seres humanos de uma forma geral. E acredito que eu tenha chegado no objetivo, né? Falar de Páscoa. E outra questão é sobre a cenoura, né? Que é muito relacionada ao período de Páscoa. E a dúvida também é, será que eu posso ofertar, né? Para a pessoa que tem o TEA? Pode não, você deve, né? É um alimento natural. Logicamente, dá prioridade aos alimentos orgânicos, né? Que ele não vai. É um alimento natural que não vai ocasionar prejuízos à saúde dessa criança, ou desse adulto, ou desse adolescente, né? É muito importante. E quanto mais natural a alimentação dessa pessoa for, melhor. Melhor o aporte nutricional, melhor o aporte de macronutrientes de uma forma geral, né? E mais nutrida essa pessoa vai ser. E vai também responder ao tratamento terapêutico, que é muito importante, né? Não adianta você fazer N tratamentos com a equipe multidisciplinar se você tem uma desorganização, uma alteração com essa pessoa, né? Com algo nutricional. É lógico que você vai colocar tudo, mas uma área não supre a outra área, né? Então, eu desejo a todos uma feliz Páscoa, né? E acredito que eu tenha esclarecido a vocês um pouquinho sobre a alimentação da Páscoa com o autismo. Camila, muito obrigada pela sua participação, por todo o conteúdo, todo o conhecimento trazido. Eu espero que você volte a participar com a gente mais vezes, trazendo mais conteúdos. E eu gostei muito do que você falou a respeito da questão da alimentação, que
Existem outros alimentos, existem vários alimentos ali que podem ser utilizados para oferecer para a pessoa, formas diferentes de oferecer, formas diferentes de preparar. A questão do chocolate também, que ele também pode ser oferecido, como tem outras opções de chocolate, caso seja necessidade da pessoa. E eu gostei muito do conteúdo, foi muito enriquecedor e eu agradeço muito pela sua participação. Espero ter aqui com a gente mais vezes. E sem esquecer de uma parte muito importante que você frisou muito, é a questão de acolher essa pessoa, de incluir, de a Páscoa ser uma oportunidade de incluir essa pessoa nas festividades, e o que é muito importante. Eu gostei muito do que você falou, do seu conteúdo. É isso, acho que esse episódio ele trouxe muita informação, eu acho que ele trouxe muito conteúdo. Eu espero ter você aqui com a gente mais vezes. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Contra Controle e eu fico muito feliz de ter você comigo até agora. Siga-nos nas redes sociais em @podcastcontracontrole no Instagram, @jrocha.psi no Instagram, e também sigam a Camila Calheiros no Instagram dela, que é @nutricamilacalhe. Nos vemos no próximo episódio.